O nome dele é Kaique, mas pode chamar de Noé, porque nunca vi carregar tanto animal nas costas. Bom, o Ponte Preta entrou em campo hoje pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentou o Vila Nova lá em Goiás, né? E ficou no empate em 1-1 e lá no estádio Oba. A Ponte entrou em campo com uma formação diferente, né? Algumas novidades, né? A Ponte entrou em campo com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, que voltou de suspensão, Fábio Sanches, Arthur, e aí começam as mudanças, né? A estreia do Souza, com a camisa da Ponte, como titular, inclusive, Filipinho e Leonaldi, e na frente o Polvilheiro, o Eliel e o Gé, voltando aí à titularidade da Ponte, né? Ele que já tinha voltado jogo passado, e dessa vez entrou como titular. Primeiro tempo ali nos primeiros 15, 20 minutos de jogo, ali, menos, uns 15 minutos de jogo, a Ponte estava um tanto quanto bagunçado, né? Meio sem entender muito bem como que jogava o time do Vila Nova, né? O Vila Nova é um time de transição muito rápida, é um time que joga muito em velocidade, um time que joga muito, um time muito aberto, né? Ele tem os laterais participam muito do jogo, é, às vezes até de maneira um pouquinho imprudente, mas os caras participam muito do jogo. Então é um time de muita velocidade, né? E aí tem o Caio Dantas centralizado e é o tempo todo buscando bola na área para ele. É um time que tem muita alternativa de ataque. E a Ponte estava com uma certa dificuldade ali no começo do jogo, né? Para encontrar essa marcação. Aí ele lá, tanto é que a Ponte correu alguns riscos aí nesse começo de jogo, né? O Kaique já tinha feito pelo menos uma grande defesa no jogo. E aí a Ponte começa a se acertar aos poucos, o Souza começa a entrar um pouquinho mais no jogo. O Souza gostei bastante da partida dele, achei que ele deu uma certa tranquilidade na saída de bola da Ponte, né? Uma coisa que não vinha acontecendo. Um cara que pensa um pouquinho mais, tem um pouco mais de tranquilidade, ele esfriava um pouco mais a bola, né? No meio campo. Eu achei ali que a Ponte começou a melhorar, começou a entrar um pouquinho mais no jogo, né? A hora que o Pintado faz a inversão, né, dos jogadores ali do ataque, né, dos ponteiros, ele inverte o Eliel com o Paul, e aí a Ponte começa a entrar um pouquinho mais no jogo, né, começa a ter um pouquinho mais de bola. Ainda sem muita inspiração, mas pelo menos esfriando um pouco o ímpeto, né, e o ritmo do Vila Nova. E aí acontece um fato raro e até surpreendente, que tem uma pequena falha ali do Kaique no gol do Vila Nova, né? É uma coisa que a gente aqui na Ponte, acho que eu me lembro de cabeça, assim, o único jogo que eu lembro de ter comentado que o Kaique falhou foi naquele jogo contra o Bahia ainda, na Série B do ano passado. Desde então o Kaique, né, antes disso e depois o Kaique, uma regularidade absurda em inúmeras partidas, foi o melhor em campo da Ponte. Mas aí teve um lance ali, um chute sem ângulo, um chute que no canto dele ali, eu acho que ele confiou demais que pegaria a bola e acabou falhando e a Ponte saiu no prejuízo. Mas também algo que não mexeu muito, nem tanto na maneira como a Ponte estava jogando e nem tanto na emoção e na expectativa do jogo, porque a Ponte empatou logo na sequência, né? Uma jogada ali pela lateral, um cruzamento de perna trocada do Luiz Felipe e uma leitura de jogo, assim, uma movimentação inteligentíssima do Eliel, né? Ele vê que o cruzamento, que o Luiz Felipe vai cruzar de perna trocada e ele já se adianta nas costas do zagueiro. O zagueiro não consegue ver a movimentação dele, muito porque os caras estavam preocupados
principalmente com o Gé, né? E isso acabou chamando a atenção da marcação para a movimentação inteligente do Eliel. O Eliel fez mais um gol, o quarto dele na Série B, né? Ele que tem sido, desde que o Pintado assumiu, ele tem sido o jogador mais importante na criação aí da Ponte Preta, né? Na criação não, mais importante em participações de gol, né? Na Ponte, desde que o Pintado assumiu. E hoje ele fez mais um, quarto gol, assumiu a artilharia da Ponte na Série B. Baixíssimo, não, o número de gols por jogador, né? A Ponte é um dos piores ataques. Pra você ter uma ideia, até então o artilheiro da Ponte era o Pablo Diego, né? Que já tá acho, o terceiro mês afastado. Os números da Ponte são horrorosos. Mas enfim, a Ponte faz o gol do empate. E aí fica um jogo mais equilibrado. No segundo tempo, o Pintado faz algumas alterações. Acho que ele mexeu correto, tirou o Naldi. O Naldi não estava bem na partida. Estava ali com uma certa dificuldade para se encontrar em campo. Né? Acho que o posicionamento do Souza, que acabou empurrando ele para frente, dificultou um pouquinho ali a movimentação dele. E o Vila Nova é um time que joga com muita gente no meio campo, né? E o Naldo estava encontrando uma certa dificuldade ali. O Pintado tira ele, põe o Ramon, né? Volta assim para o segundo tempo e também tira o Paul e coloca o Thales, né? Paul também não fez uma boa partida, achei que ele meio assustado, errando ali com muita dificuldade de conseguir dominar a bola. Tal. Diferente, por exemplo, no jogo passado, eu achei que ele até entrou bem no jogo. Hoje não teve bem, aí entrou o Thales, aí a Ponte começa a ser um pouco mais ativa no jogo, né? Principalmente ali com a velocidade ali pelos lados. Mas logo na sequência o Souza sente ali, né? Cansaço ali e tal. E aí eu acho que faz a alteração que, no meu ver, é a alteração que faria mais sentido, mas acima de tudo entra o jogador que eu não consigo entender como que ele não é titular no time da Ponte. Não consigo. Sai o Souza, entra o Paulo Baia e o futebol da Ponte cresce absurdamente. A Ponte passa a controlar o jogo, a Ponte passa a ter começa a ter volume no ataque, começa a ser um time mais agudo. Logo que ele entra, ele cobra uma falta longe, né, assim que dificilmente um cara bateria pro gol. Ele chuta essa bola pro gol com muito perigo, ele tem aquele famoso chute folha seca, né, que é aquela que a bola cai de uma vez e levou muito perigo pro goleiro. A Ponte ainda conseguiu ganhar um escanteio no lance. Enfim, ele é um jogador muito agudo, ele é um jogador, talvez do elenco da Ponte, hoje ele seja o jogador mais agudo que a Ponte tem. E um time que tem tanta dificuldade de criar, de chegar no gol, de finalizar e de criar no último terço de campo, abrir mão de ter um jogador como o Paulo Baia entre os titulares, para mim não faz sentido algum, cara. Não faz sentido algum, não consigo entender. Ainda mais nesse ali quando a gente percebe que se ele tiver um cara, um construtor ali no meio campo que ajude ele a receber bola na frente, cara, o futebol dele cresce muito. Ele jogando por dentro, como jogou hoje, já é uma coisa que eu venho falando há tempo, que eu queria ver o Paulo Baia nessa função mais vezes. Ele entrou hoje ali como meia mesmo, jogando por dentro, com os três atacantes na frente, né? O Eliel e o Thales pelos lados e o Gé de centroavante. E ele conseguiu, naquela zona ali, entre a zona morta ali do campo, ele conseguiu criar muita, né, intermediária de ataque, ele conseguiu criar muita jogada por ali, né? Aí no fim do jogo, mais para a reta final do jogo, o Vila Nova colocou mais dois atacantes dentro da área, né? Deu uma inchada no número de atacantes e começou a levar um pouco mais de perigo para a Ponte. E aí o Kaique brilhou, né? Repetindo, em que pese o gol, acho que o Kaique foi o melhor em campo. Pode ser meio contraditório, mas ele fez ali tranquilamente 5 defesas assim que seriam gols.
No primeiro tempo teve duas, no segundo tempo teve mais duas ou três, teve duas no mesmo lance, né? Um chute na pequena área que ele defende, no rebote o atacante do Vila Nova finaliza de novo, ele defende o rebote. Assim, teve no primeiro tempo uma saída de bola, uma bola nas costas da defesa, que ele se antecipa e faz uma defesa absurda, que provavelmente seria o gol. Enfim, partida assim, é muito maluco dizer isso, mas bom, na minha opinião, o Kaique foi o melhor em campo. Assim, foi gigantesca a participação dele no jogo de hoje. Como eu disse, era esperado que a Ponte sofresse, né, por toda a circunstância do jogo, pela situação na tabela dos dois times. A Ponte até teve chances no segundo tempo de sair, talvez com um resultado melhor. O Eliel teve duas chances, ele saiu cara a cara com o goleiro, uma mais clara ainda, né, que ele acabou ficando indeciso em como iria finalizar e acabou errando o chute. Mas mesmo no chão ele ainda ele tentou recuperar, né, mas já não dava. Mas eu acho que do que fica, né, e acho que de uma coisa que o Ponte Preta vem reclamando muito, e também, principalmente no segundo tempo, eu achei que foi uma Ponte um pouco mais ativa no jogo, né, a Ponte um pouco mais, que peleou um pouco mais, né, a Ponte, ela aceitava pacificamente os resultados, né, nos últimos jogos a gente via, assim, um time muito passivo em campo, né, um time que aceitava muito fácil os resultados das partidas, principalmente os resultados negativos. Mas hoje não, hoje a Ponte peleou, a Ponte lutou pelos espaços, né, dificultou muito a vida do Vila Nova. No final das contas, não dá para dizer que foi uma boa partida da Ponte, uma ótima partida da Ponte, que seria só se a Ponte ganhasse. Mas no final das contas, eu achei que foi uma partida ok, uma partida em que a Ponte soube controlar os danos, uma partida em que a Ponte soube, na medida do possível, minimizar os riscos e conseguiu trazer um ponto contra um time que está na luta direta pelo acesso. Nesse momento, o Vila Nova entrou no G4, né? Não sei se vai continuar por causa que ainda tem toda a rodada, mas entrou no G4. É um time que está brigando diretamente por isso. E a Ponte conseguiu trazer um ponto, né? Um ponto que, na luta da Ponte contra o rebaixamento, é um ponto muito importante. Agora é saber se a Ponte vai conseguir repetir esse mesmo ímpeto, né? Essa mesma vontade, né? Esse mesmo empenho nos próximos jogos, né? Que a Ponte tem, principalmente nos jogos em casa, porque a Ponte vai resolver a sua vida jogando em casa. Então é importante que a Ponte comece a ganhar os jogos em casa, né? Parar um pouquinho de empatar e começar a ganhar os jogos em casa. Bom, então é isso. Ponte Preta, Vila Nova 1, Ponte Preta 1. A Ponte segue o seu calvário na luta contra o rebaixamento, cada vez mais inacreditável isso. E a gente vai ver agora o que acontece nas próximas rodadas, beleza? Se inscreve aí no canal, deixa o like, lembrando sempre que o MacaCast é um oferecimento da KTO, link aí na descrição, se você quiser fazer suas apostas com consciência. Se inscreve, comenta aí o que vocês acharam do jogo, o que vocês deixaram de achar, se vocês concordam ou discordam muito do que eu falei. E a gente se vê na próxima. É nóis. Tchau, tchau.